Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, que vem trazendo informações e dicas sobre a prevenção dos acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Todos os sábados aqui na TV Câmara, canal 39.1 e na NET, canal 23. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E a nossa convidada de hoje é a professora Sara Freitas, que vai conversar sobre ergonomia e e-social. Ela é mestra em Engenharia de Produção pela Universidade Federal da Paraíba, no Núcleo de Ergonomia, Master em Atividade Física pela Universidade de Gramado, na Espanha. Estou falando da professora Sara Freitas de Oliveira, Sara Cristina Freitas de Oliveira, que veio da cidade de Cajazeiras, né, para o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, eu que agradeço pelo convite em representar aqui a ergonomia, a fisioterapia do trabalho, especialmente nesse momento que a gente está vivendo especial de segurança do trabalho no Brasil inteiro. Ok, Sara, explica pra gente o que é ergonomia para quem está em casa. Qual a sua importância para os empregadores e para os empregados? Fala um pouco pra gente aí. Então, ergonomia significa, de forma bem básica, a adaptação do ambiente de trabalho às capacidades psicofisiológicas dos trabalhadores, ou seja, a capacidade de quem trabalha. E aí a gente tem a NR17, que é a norma regulamentadora de ergonomia. Bem extensa ela, né? Em relação às outras, nem tanto, né? E ela fala especificamente, né, que em dar os parâmetros, estabelecer esses parâmetros para que a gente possa determinar, né, se o ambiente de trabalho está ou não provocando algum adoecimento do trabalhador. A importância é exatamente isso, é que a ergonomia não visa só a questão da segurança, né? A saúde, segurança, o conforto, mas também visa eficiência e produtividade, é claro, do empregador. Então, ela é importante para o empregador, porque vai melhorar a produtividade e a eficiência, e a gente sabe que, em relação à segurança, se o trabalhador está saudável, né? E se ele está satisfeito, ele vai produzir mais. Vai produzir melhor. E se o ambiente oferece condições para que eles tenham desempenho, uma performance melhor, né, ele vai ser mais eficiente. Com certeza. Então, a ergonomia vai buscar exatamente isso, compatibilizar o que é do ambiente em relação... Não é só maquinário, porque muita gente pensa que ergonomia é cadeira, né? Não é só maquinário, não é só mobiliário, mas questões ambientais também, como calor, ruído, só que em relação às questões de conforto, né? Que é diferente em relação às questões de insalubridade ou não. Também questões relativas a questões organizacionais do trabalho, se o ritmo do trabalho é muito intenso, se a pressão por produtividade ou não, se as demandas que são exigidas do trabalhador estão de acordo com as ferramentas que ele tem para executar o seu trabalho, senão ele entra em sobrecarga. Então, a ergonomia visa tentar evitar essa sobrecarga do trabalhador, que ele tenha as ferramentas necessárias para desenvolver o seu trabalho sem adoecimento. E a ergonomia no Brasil acabou tomando um aspecto mais voltado para a prevenção de DORTs, né, que são as tendinites, as bursites, os problemas na coluna, e transtornos mentais, que são as duas principais causas atualmente de afastamento dos trabalhadores no Brasil. Você falou duas causas realmente que, numa entrevista que eu fiz aqui com o juiz do trabalho, e todos falam, né, que as ações na justiça muito grandes com relação à saúde mental do trabalho. Sim, porque há uma síndrome que está muito famosa agora, por exemplo, que é a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento, que os trabalhadores, a demanda de trabalho é tão grande, ele tem múltiplas tarefas a fazer ao mesmo tempo, e a sobrecarga mental, tudo é exigido ao mesmo tempo, e ele não tem as ferramentas necessárias, nem o tempo necessário para que ele desenvolva aquilo, e aquilo vai esgotando. Principalmente, quais são as principais profissões que sofrem com essa síndrome de esgotamento? É na área da saúde e professores atualmente. O índice de afastamento está enorme, as pessoas chegarem a pedir demissão porque não aguentam mais nem pensar em voltar ao trabalho.
Então, não é só a parte de dortes, né, de tendinites, que uma coisa acaba levando a outra, porque essa tensão, esse estresse, também acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento das dortes, que são os problemas osteomusculares relacionados ao trabalho. Sara, ser ergonomista no Brasil é fácil? Não, não é fácil, porque ergonomista não é uma profissão ainda reconhecida no Brasil, né, regulamentada. No Brasil, para ser ergonomista, até uma norma técnica recente sobre isso, que é uma norma técnica emitida pelo Ministério do Trabalho em 2016, tentou esclarecer quem é o profissional ergonomista, quem é capaz de fazer uma análise ergonômica, e determinou que é aquele profissional que tem formação acadêmica de nível superior e formação específica em ergonomia. Ou seja, qualquer profissional de nível superior que faça uma especialização voltada para a ergonomia seria, a princípio, capacitado para trabalhar com ergonomia. Mas não há uma regulamentação se você é ou não ergonomista. Em outros países, como Portugal, por exemplo, você se forma, se você quiser, em ergonomia. Mas grande parte do mundo também está como o Brasil, né? Você tem alguma formação e você depois faz uma especialização, só que, é claro, essa especialização tem que ter algumas especificidades. Tem que ir tanto para a área da saúde quanto para a área das engenharias, porque você que tem que saber atuar com tudo isso ao mesmo tempo, principalmente questões psicológicas, né, de saúde, fisiologia, biomecânicas, enfim, é uma ciência totalmente multidisciplinar. E por que não está fácil ainda no Brasil? Não só porque não é regulamentada, mas porque diferente de uma NR15, que você tem a questão da insalubridade, você pode determinar com aparelhos, equipamentos de forma quantitativa se aquele ambiente é ou não insalubre. Isso. Para a gente determinar se aquele posto de trabalho tem ou não risco ergonômico é uma coisa mais subjetiva. Existem ferramentas para isso, que a gente chama ferramentas ergonômicas, existem ABNTs, mas mesmo assim exige muita habilidade do próprio ergonomista e conhecimento, mas mesmo assim você não tem como aferir, né? E também a falta da cultura do povo, né? Sim, a falta da cultura das empresas, né, em trabalhar pensando em prevenção, não esperar só que venha uma autuação, não é? Que venha a fiscalização ou que venha a perícia, né, para que você faça um laudo ergonômico e determinar se aquele ambiente provocou ou não o adoecimento do trabalhador. Deveria se preocupar antes, né, para fazer a prevenção. Porque a ergonomia, ela vai fazer o que a gente chama de análise ergonômica do trabalho, né? Ela não vai fazer só identificar os riscos. A intenção é que a gente identifique, analise esses riscos e aí você proponha melhorias. Você falou em risco. Quais são os riscos ergonômicos e os tipos de ergonomia? Quais são os riscos que você pode ver no ambiente de trabalho, verificar? Vou inverter, falar primeiro quais são os tipos de ergonomia, de acordo com a Associação Internacional de Ergonomia. Existe a ergonomia biomecânica, a cognitiva e a ergonomia organizacional. Na verdade, ergonomia física, cognitiva e organizacional. A física se refere a essas questões biomecânicas. A postura do trabalhador, o gestual, questões de antropometria, ou seja, medição, né, do tamanho dos membros, né, se está compatível com o mobiliário, com os alcances do trabalhador, dortes, enfim. Essa é a parte mais física. A cognitiva é a que se refere às questões de atenção, percepção, raciocínio do trabalhador, estresse. Todas essas demandas realmente que referem-se mais a questões mentais, né? Você identificar se há ou não sobrecarga mental no ambiente de trabalho. E a ergonomia relacionada às questões organizacionais tem a ver mais com a cultura organizacional da empresa, se o trabalho, o pagamento é por produtividade, se trabalha com turno
diurno e noturno, altera bastante os turnos mesmo. Ou não. Então, basicamente, são esses 3 tipos de ergonomia. E a outra questão é dos riscos. Então, aí a gente vai para os riscos, né? Partindo desses 3 tipos. Você tem ergonomia física e aí você tenta identificar os riscos biomecânicos. Então, os riscos biomecânicos são esses que eu acabei de falar, relacionados mais à questão das posturas do trabalhador. Então, se você está muito tempo sentado, trabalha muito tempo em pé, se trabalha em posturas forçadas, se o trabalho é repetitivo, tudo isso são riscos biomecânicos, e tem muito mais, né? Aí nós temos riscos cognitivos ou psicossociais. Então, é um ambiente, é um trabalho onde há muita sobrecarga mental, você tem que identificar. Há uma demanda muito grande de responsabilidade para aquele trabalhador, também isso é risco cognitivo. E aí, outros riscos organizacionais. Se você recebe por produtividade, esse já é considerado um risco ergonômico, né, organizacional, porque receber por produtividade está induzindo ao trabalhador que, mesmo que ele esteja trabalhando com dor, para ele receber um pouco, né, no fim do mês, ele vai trabalhar com dor. Então, a princípio, o que o trabalhador acha que seria interessante, seria mais viável para ele, um pouquinho mais. E a gente não pode dizer nunca, né, para tirar isso, né, do trabalhador. Verdade, porque senão ele vai ficar uma fúria. Mas tem que ser organizado de uma forma melhor, que não faça com que ele faça demasiadas horas extras, que o trabalho não seja um ritmo muito intenso, muito repetitivo. Então, na verdade, são diversos riscos que eles acabam sendo distribuídos nesses tipos de classificação, né, de ergonomia também. Até porque por isso que existe, né, o final de semana para você descansar, né? Existe o sábado e o domingo, quem trabalha até o sábado tem um domingo, tem que ter um dia para descansar. Nem toda máquina, ela trabalha 24 horas e trabalha, né? Ela tem que ter uma manutenção preventiva e corretiva, é igual ao ser humano. Sim, sim, porque o trabalhador não tem tempo, muitas vezes, aquelas pausas regulares, não é a pausa para o almoço, né, que essa é obrigatória por lei, mas você tem um trabalho extremamente repetitivo, com ritmo muito intenso, onde ele tem que repetir a mesma ação até 30 vezes por minuto, é extremamente desgastante para as estruturas, né, do trabalhador. E aí ele não tem tempo para recuperar essa fadiga. Isso vai minando a máquina, vai minando até que ela... Até que com um tempo pifa de vez. Pifa, tanto mental como fisicamente, né? E aí tem que ter esse cuidado. O ideal seria a prevenção. Ok, vamos ao intervalo e voltamos já já. Siga nosso Instagram, @SST na TV, pelo canal 39.1 na TV Câmara e canal 23 na NET. Segurança do Trabalho na TV. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Segurança do Trabalho na TV, canal 39.1 na TV Câmara e canal 23 na NET. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. E eu volto a conversar com ela, a professora Sara Cristina, falando sobre ergonomia. E qual análise o que é uma análise ergonômica do trabalho? Passa aí para quem está nos assistindo em casa. Então, eu como sendo da área de saúde, eu gosto de falar que a análise ergonômica do trabalho é como se fosse um diagnóstico do ambiente de trabalho. A gente, como indivíduo, né, como pessoa, vai para o médico e ele faz o teu diagnóstico, né, tenta identificar quais são as doenças que você tem. Eu, como ergonomista, quando eu vou para um posto de trabalho, eu tento identificar quais são os riscos que aquele ambiente tem de adoecer o trabalhador. Então, eu tento fazer aquele diagnóstico, né, levantando os riscos. E aí, aqueles riscos que a gente já comentou, né? Então, você vai por partes, né, e tentando ver essa interação do ser humano, do trabalhador com o ambiente e vai levantando todos esses riscos aí, de riscos ambientais, biomecânicos, organizacionais. Para isso, a gente utiliza de ferramentas ergonômicas, ferramentas geralmente reconhecidas no mundo inteiro, como o NIOSH, que a gente utiliza bastante para verificar a questão de levantamento e transporte de carga, como o OCRA, que a gente utiliza bastante para verificar se o trabalho é muito repetitivo ou não, e outros instrumentos, Susan Rogers, que você vai utilizar para te dar embasamento científico, para fazer esse levantamento, né, e poder, de alguma forma, quantificar e determinar se há ou não realmente aquele risco naquele ambiente de trabalho. Mas sempre levando em consideração o nosso principal objetivo, que é a saúde do trabalhador. Certo. Então, a gente vai sempre questionar também ao trabalhador, porque o que a gente chama até de ergonomia participativa. O que é que ele acha do seu ambiente e a percepção que ele tem dos riscos ali do ambiente de trabalho também. Então, com todos esses dados, a gente tenta identificar os problemas e, a partir daí, estabelecer o diagnóstico e determinar se há ou não o risco e, a partir daí, propor as intervenções ergonômicas para melhorar da condição de trabalho. Falando aí, chegando junho e julho, né, o E-Social. Vamos falar um pouquinho sobre o E-Social. Qual a sua avaliação sobre o E-Social e a importância da ergonomia no E-Social? Olha, Nivaldo, eu acho o E-Social um avanço, porque tudo era analógico até então, né? Tudo no papel ou por outros meios. E em relação à segurança do trabalho, a gente sabe que temos poucos fiscais e muitas empresas a serem fiscalizadas. Muitos. O que é que o E-Social vai permitir, né, já está, né, permitindo fazer? Que todas as informações referentes a isso, estou me referindo mais às questões de SST, certo, tá? Certo. Sejam enviadas diretamente de forma digital para uma plataforma. E esses dados vão ser cruzados com as normatizações, com a legislação vigente, isso, com os dados da Previdência Social. Então, se há alguma incompatibilidade, vai ser detectado pelo sistema. Assim como já acontece com o nosso imposto de renda. Verdade. Que hoje em dia eu não preciso, né, eu, pessoa física, antigamente era muito complicado a gente fazer a nosso imposto de renda. Hoje em dia já é mais simples, né? A gente já tem ferramentas para isso. Então, nesse sentido, é um avanço, porque se as informações, quando chegam e esses dados se cruzam e se nota que há um adoecimento muito grande dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, a empresa refere que não há risco naquele ambiente de trabalho, bem, alguma coisa está errada aqui. Você está adoecendo muito o seu trabalhador e você está dizendo que não apresenta riscos nesse seu ambiente. Se tratando de ergonomia, por exemplo, que, como eu já falei, as doenças são mais relacionadas, são os DORTs e os transtornos mentais, que mais afastam hoje em dia. Então, tá lá, vai sair na Previdência Social, né? Que o índice de afastamento daquela empresa está muito alto. Mas ele está dizendo lá que não tem, está tudo em ordem, não tem risco ergonômico. Então,
a princípio, o e-social é um avanço porque não vai precisar que venha um fiscal, né, ou que venha a atuação do Ministério Público do Trabalho, ou enfim, fazer uma perícia, ou só depois do adoecimento que o trabalhador entre na justiça. Então, para mim, é um avanço. Eu só acho que aqui na Paraíba as empresas ainda estão deixando muito para a última hora. Os eventos de SST, né, tem que ser enviadas as informações às empresas de grande porte até julho. Julho, é. Apesar de que a gente já sabe que vai ter algumas mudanças, faseamento e tal. Mas já vai começar. E deixar para fazer isso de última hora são bastante riscos. Pode dar certo, como também pode dar errado, né? Sim, pode dar errado e as multas que vão ser geradas, né, vão ser altíssimas. Então, é melhor evitar. Então, infelizmente, eu acho que vai acabar sendo dessa forma que vai se implantar mais e reconhecer mais a ergonomia nos ambientes de trabalho, na importância de se aplicar. Porque o e-social traz a ergonomia ali para que você reconheça se há ou não há riscos, né? O evento específico é o evento 2240, que se trata das questões ambientais de trabalho e fatores de risco. Ele se refere a isso, né? S2240. Só em relação à ergonomia, há uma tabela nesse evento 2240, que são 58 riscos ergonômicos, distribuídos mais ou menos como eu já comentei com você, biomecânicos, mobiliário e equipamento, organizacionais, ambientais, cognitivos e psicossociais. E para cada evento desse, para cada risco desse, existem lá as situações. Só que muita gente está entendendo aquilo como um checklist, né? Que você é só dizer sim ou não. Sim ou não, mas na verdade não é. O próprio manual já fala que você tem que seguir a legislação vigente e tem que registrar qual foi a metodologia utilizada para você estabelecer se existe ou não aquele risco. Então, você vai atestar, está atestando ali, você é o profissional responsável que vai atestar, porque vai obrigar a assinatura digital, né, do profissional responsável, que não existe aquele risco naquela empresa. Então, você tem que estar capacitado para determinar se existe, né, ou não aquele risco. Vou dar um exemplo, por exemplo, do risco biomecânico de fazer flexão frequente da coluna. Tem lá esse risco na tabela, né? Quando é frequente? Quando é que a gente pode determinar se as flexões que ele faz, né, durante a jornada de trabalho é frequente? 1 vez por minuto? 5 vezes por minuto? 30 vezes por minuto? Então, muitas variáveis têm que ser consideradas. Se há pausa durante a jornada, para a recuperação da fadiga, entre um ciclo de trabalho e outro, isso que é muito importante entender. Enfim, há uma necessidade de se capacitar mais na área e para conseguir reconhecer quais são esses riscos e você poder realmente atestar. Não só que existe, mas também que não existe, que é mais arriscado ainda para o profissional, né, que está fazendo a avaliação, você está determinando que não existe o risco. Então, como eu já falei, em relação a outros riscos ocupacionais que também está nesse evento 2240, como químicos, físicos, os riscos ambientais. Certo. Que você pode fazer medições, né, com dosímetro, se é calor, você pode verificar com o termômetro IBUTG. Então, é mais fácil, né, se está ou não fora do limite de tolerância. Mas o risco ergonômico não é tão fácil assim de você determinar. E essas são atualmente as dificuldades, né, e isso, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, já é uma forma de acordar as empresas para a questão ergonômica também. E eu acho que o e-social está trazendo à tona algumas aberrações também das nossas normativas, do nosso marco regulatório. Por exemplo, em relação a peso que o trabalhador pode levantar individualmente. A nossa CLT diz que o trabalhador pode levantar até 60 quilos individualmente. E isso já é mais que comprovado no mundo inteiro que isso é uma aberração. Os estudos mostram que
o peso a se levantar, né, individualmente tem que variar no máximo para homens de 15 a 25 quilos. Vai depender a distância que ele vai se deslocar desse peso, de onde ele pega aquele peso, até onde ele vai colocar aquele peso em si. Enfim, uma série de variáveis. Então, se essa modernização que eles estão trazendo for para realmente melhorar questões como essa, então ótimo. Espero que não aconteça o inverso, né? Retrocesso. Até porque a gente já tem empresas aí que, por exemplo, fábrica de cimento, já tem empresas que estão já fabricando saco de cimento com 25 quilos. Sim. Que um saco de cimento é com 50 quilos, né? Sim. Já para facilitar, né, todo o ambiente de trabalho para aquele trabalhador. Sim. Falando em normas, qual a sua expectativa como profissional da área com relação às mudanças das NRs mencionadas pelo governo federal? Que está aí um boom aí que vai modernizar. Que modernização é essa? Na sua opinião, o que é que você acha dessa mudança? Há um perigo? Perigo há. Eu tenho esperança que se modernize, como no caso que para melhor, né? para melhor. Como no caso que eu acabei de falar, que essas incompatibilidades, como em relação ao ruído, por exemplo, né, que a NR15 diz uma coisa e a legislação previdenciária diz outra. Então, que venha para melhorar esse tipo de coisa e não o retrocesso. Que não aconteça retrocesso. Por quê? Já tem um alerta amarelo aí, né? A gente já ouviu falar que a NR1, né, já saiu até uma minuta sobre a NR1, e ela agora dispensa que as empresas de pequeno porte e os MEIs, enfim, dispensa o PPRA dessas empresas e o PCMSO. E que só considere questões ambientais, os riscos ambientais, biológico, físico e químico. E o que a gente já vem falando até agora, o que é que está causando mais afastamento hoje em dia? DORTs e transtornos mentais. E eles não são... E não são inclusos lá no Não PP. Estão inclusos aí nessa NR1, ou seja, grande parte das empresas, se continuar da forma como está sendo redigida a NR1, por exemplo... É um perigo. Vai ficar de fora de ter que identificar esses riscos e evitar que aconteça esse tipo de risco. Mas vamos ter esperança, porque a cor da segurança do trabalho é verde. Verde é a esperança. Quanto a esperança, a fé. Sara, muito obrigado pela sua participação e espero contar mais vezes aqui para a gente debater, principalmente quando é social, já tiver tudo mastigadozinho. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês e abraço a todos. E até a próxima, então. Ok, obrigado, Sara. E obrigado a você que está aí nos assistindo em todo o país através do canal do YouTube SST na TV. Aqui na Paraíba, canal 39.1. Mandar um abraço aí para o parceiro do estado de São Paulo, www.norminha.net.br. Você quer ficar bem informado? Uma revista eletrônica, norminha.net.br, que passa as informações do programa Segurança do Trabalho da TV. E também que retransmite o nosso programa no Brasil todo, no mundo todo, Rádio Sesmit 1, agora no ar.com.br, do meu amigo Wesley. Muito obrigado e até o próximo sábado, se Deus quiser, com o programa Segurança do Trabalho na TV. Bom final de semana e fica com Deus.